Fala, meu povo! Chegamos ao dia 9, caminhando firme e forte. Vamos junto fechar esses 40 dias. Vem comigo. Hoje vamos ler Mateus 22 e 23. Não deixem, não deixe acumular. Se acumular depois você não consegue pegar o fio da meada. Tira esses 10, 15 minutinhos e faça o seu devocional, faça a sua leitura. Tenho certeza que vai ser muito rico, muito proveitoso esse tempo para nós. Estamos aí na última semana de Jesus, antes da crucificação, e vamos caminhar hoje Mateus 22. Mais uma história de Jesus. Jesus contou ainda outra história. Era uma vez um milionário muito poderoso. Tendo planejado uma festa de casamento para seu filho, o milionário enviou funcionários para levar em mãos os convites para o evento. No entanto, nenhum convidado se dispôs a comparecer. Insistente, o milionário enviou outros funcionários com ordens explícitas. Eles deviam dar o seguinte recado a cada um dos convidados: o banquete já está preparado, terá carne da melhor qualidade, está tudo pronto para a sua espera. De novo, nenhum convidado se interessou. Todos continuaram com o foco em suas atividades e em seus negócios. Houve até convidados que trataram com grosseria os emissários do homem rico. Ele ficou bravo. Num momento de fúria, enviou seus seguranças com ordens expressas para bater nos convidados que maltrataram seus emissários, e foi o que fizeram com ações muito exageradas. Como a festa tinha que ser celebrada, o milionário reuniu seus funcionários e disse: a festa está preparada, mas meus convidados não eram dignos dela. Então saiam por aí e convidem quem encontrarem no caminho. Os funcionários seguiram a orientação recebida. Eles foram pelos bairros, convidaram todo tipo de gente e por fim os convidados chegaram ao local da festa, onde eram esperados para trocar suas roupas por vestimentas novas próprias para a ocasião. Todos se vestiram elegantemente. Quando o banquete começou, o salão de festa estava cheio. O milionário passou a cumprimentar os convidados em suas mesas, mas notou alguém que não estava vestido com a roupa que fora preparada para os convidados. O dono da festa perguntou: olá, amigo. Como você ousa entrar aqui sem roupas que mandei confeccionar para este momento tão especial? O convidado nada respondeu. Então o milionário chamou o segurança e deu a seguinte ordem: peguem esse homem, amarrem-no e arrastem para o lado de fora. Mesmo que ele chore e grite, não deixem que entre aqui de novo. Jesus encerrou a história com a seguinte aplicação. Eu contei essa história para mostrar que todos são convidados para a festa do Evangelho da Graça de Deus, mas nem todos o aceitam. E tem uma roupa certa para estar lá, tem um jeito certo para estar lá. Chegamos ao plano para matar Jesus. Aborrecidos, os fariseus saíram dali e passaram a imaginar como poderiam pegar Jesus em alguma palavra que dissesse. Para isso enviaram alguns dos seus seguidores a Jesus. Iam com eles também os partidários da família de Herodes, incumbidos de confundir o mestre. Quando encontraram, um deles perguntou: mestre, temos apreciado os seus ensinos, temos visto que da sua boca só sai a verdade. Notamos ainda que você não segue opiniões humanas, porque só prega a verdade que está nas escrituras sagradas. Por isso nós temos uma questão que precisamos que nos esclareça. Olha o golpe. Nós, como judeus, devemos pagar o imposto exigido pelo imperador romano, sim ou não? Jesus percebeu a maldade da pergunta, por isso disse: mostre-me uma moeda que vocês usam aí nos seus negócios. Então, quando eles mostraram a moeda, Jesus perguntou: qual é a imagem e que nome estão aí nessa moeda? Eles responderam: é a figura do imperador. Jesus disse então: entreguem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. César era o imperador daquela época. E eles ficaram sem ter o que dizer e foram embora. Alguns saduceus, que não criam na possibilidade da ressurreição, foram procurar Jesus. Os fariseus, aquele exigia o rigor da lei de Moisés. Os saduceus, eles não criam na possibilidade da ressurreição. Para eles, o espírito era bom, mas o corpo, a matéria, era má, então não podia ressuscitar. Então, isso é história para outro dia. Encontraram e disseram: mestre, lemos em Deuteronômio 25 o seguinte ensino: se o marido morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve casar com a cunhada viúva, para gerar descendentes que sejam os herdeiros do falecido. Só que estamos com um problema. Conhecemos uma família que havia 7 irmãos. O mais velho morreu. Era casado, mas não deixou filho. A história se repetiu com todos os irmãos até morrerem todos. E por fim a mulher também morreu. Nossa pergunta é a seguinte: quando acontecer a ressurreição, a mulher será esposa de qual dos 7 irmãos
já que todos se casaram com ela? Jesus respondeu: você sabe qual é o problema de vocês? É que, na verdade, vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus eterno. Se lessem, saberiam que no céu os ressuscitados não se casam e não se preocupam com essas coisas, porque são como anjos. Jesus continuou: quanto à ressurreição, leia o que Deus eterno disse em Êxodo 3,6. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aprendemos nesse texto que o Deus eterno não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, porque Abraão, Isaque e Jacó estão com ele agora no céu. Diante dessas palavras, as pessoas ficaram maravilhadas. Mais uma tentativa de desmascarar o Cristo. Quando souberam que Jesus tinha calado os saduceus, os fariseus fizeram uma reunião com os referidos saduceus, juntaram os dois grupos agora, e com alguns advogados a fim de traçarem uma estratégia para enfrentar Jesus. Dessa reunião, o advogado foi enviado ao encontro de Jesus para ver se o pegava em alguma contradição. Seguindo o plano, o advogado disse: mestre, qual é o maior mandamento das Escrituras? Jesus respondeu citando primeiramente Deuteronômio 6,5. Ame o Deus eterno, o seu único Deus, de todo o seu coração, com todas as suas forças e com toda a sua inteligência. Depois citou Levítico 19:18, a parte B. Ame o seu próximo como você se ama. E por fim completou: todos os mandamentos estão baseados nesses dois. Num outro momento, Jesus propôs uma questão aos fariseus. Quanto ao Cristo, de quem ele é filho? Os fariseus responderam: óbvio que de Davi. E Jesus disse: então responda-me o seguinte: como é que o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, considera em um dos seus salmos que o ungido, que seja o Cristo, é Deus? Ouça o que está escrito. Salmos 110:1. O Deus eterno disse ao ungido: sente-se aqui ao meu lado até que derrote todos os seus opositores. Jesus complementou então: ora, se Davi considera que o ungido ou o Cristo é Deus, como é que ele pode ser filho de Davi? Os fariseus não souberam como responder. Eles entenderam que Jesus estava se apresentando como Cristo, como disseram os profetas descendentes de Davi. A partir desse momento, ninguém mais ousava debater com Jesus. E assim, vamos para agora capítulo 23. O capítulo 23 é a parte dos últimos ensinos de Jesus, que vai pegar o capítulo 23 até o 25, vamos nessa. Jesus se dirigiu a muitas pessoas que o ouviram e também aos apóstolos com os seguintes ensinos. Os teólogos e os fariseus são os responsáveis por ensinar as Escrituras, portanto, ouçam-nos com cuidado, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que ensinam. Eles põem pesos muito pesados sobre os ombros dos outros, mas não carregam peso algum, por mais leve que seja. Tudo o que fazem é para aparecer e nada mais. Para serem vistos por todos, eles carregam bíblias enormes, achando que as pessoas os respeitarão com autoridade nas Sagradas Escrituras. Para se destacarem, eles só se vestem com roupas solenes. Nas festas, eles exigem os lugares mais destacados. Nos templos, eles se posicionam perto do púlpito e não se deixam ninguém mais subir. Quando são encontrados, querem ser chamados de mestres. Por isso, eu lhes digo, não queiram ser chamados de mestres, porque mestre mesmo só existe um. Vocês são aprendizes, que é o que importa. Não chamem ninguém de pai espiritual, porque pai de verdade só há um e ele está no céu. Não se apressem como líderes, porque líder de verdade só há um, que sou eu, o Cristo. Portanto, não se achem o máximo, mas se coloquem a serviço uns dos outros. Aprendam a lição. Quem se acha o máximo passará vergonha. Quem se reconhece como pequeno será valorizado. Em seguida, Jesus se dirigiu diretamente aos teólogos e aos fariseus, fazendo por eles 8 lamentos. Primeiro lamento. Lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas que se posicionam diante do portão do céu, mas não encontram nem deixam entrar os que desejam entrar. Talvez na sua Bíblia está aí, e tal. São os lamentos. Segundo, lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas, cujo único interesse é o dinheiro, embora se escondam atrás de longas e lindas orações. Por essa razão, o castigo que sofrerão será muito severo. Lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas que viajam para lugares distantes para fazer adeptos e, quando os conquistam, infernizam a vida deles com exigências absurdas. 4. Lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são líderes que não sabem para onde conduzem seus liderados. Vocês pregam: todos estão liberados da promessa de ir ao templo de Jerusalém. Só estão obrigados a ir se estiverem prometidos que vão dar o dízimo no templo, porque esse tipo de voto tem que ser cumprido.
Dizem de ser gananciosos, deixem de ser gananciosos. O que é mais importante, o dízimo ou o templo onde o dízimo é entregue? É claro que o templo é mais importante. Vocês ainda ensinam. Vocês estão liberados de ir no templo se prometerem ouvir a pregação feita no altar, mas estão obrigados a ir se a promessa incluir levar junto uma oferta. Eu pergunto a vocês para que me respondam. O que é mais importante, o altar ou a oferta colocada sobre ele? Vocês sabem que quem jura pelo altar está igualmente jurando por tudo que está no altar, seja ouvir, seja ofertar. Quem jura pelo templo de Jerusalém está jurando pelo poder do Deus eterno e pelo próprio Deus eterno. Quinto, eu lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas, que dão o dízimo até dos centavos, mas desprezam o ensinamento mais importante nas Escrituras, que é praticar a justiça e a compaixão e a fé. Deem o dízimo, mas não deixem de lado a justiça, a compaixão e a fé. Não sejam guias que não sabem para onde conduzem seus liderados. Ponham o foco no que realmente é importante. 6. Eu lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas, porque quando vão comer, vocês lavam as vasilhas apenas por fora, deixando inunda a parte de dentro, por causa da ganância e da glutonaria. Fariseus, como vocês podem ser tão cegos? Limpem a parte interna da vasilha e então o brilho externo fará sentido. 7. Eu lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas e se parecem com túmulos pintados de branco, lindos por fora, embora contenham cadáveres tomados pelos vermes. Para quem não os conhece, vocês são corretos, mas quem conhece sabe que vocês são hipócritas e maus. 8. E último. Eu lamento por vocês, teólogos e fariseus. Vocês são hipócritas porque homenageiam os profetas do passado com estátuas que mandam construir, quando na verdade vocês querem parecer honrados. Vocês chegam ao ponto de dizer: se vivêssemos nos dias antigos, não teríamos sido cúmplices dos nossos antepassados quando mataram os profetas. Vocês dizem isso, mas seguem o passo dos assassinos de profeta. Vocês continuam fazendo a mesma coisa hoje. Vocês são como cobras venenosas. Vocês não escaparão de ser condenados porque não se arrependem. Eu estou enviando profetas, sábios e professores para lhes pregar o evangelho da graça de Deus e sei que o farão. Vocês apedrejarão alguns e crucificarão outros. Vocês determinarão que muitos sejam açoitados e os perseguirão por onde quer que estejam. É por isso que serão culpados de muitos crimes, como o de Abel, de Zacarias, o filho de Baraquias, que vocês mataram no templo de Jerusalém enquanto estava pregando. Não demorará muito para que vocês sejam condenados. Por último, Jesus dirigiu uma palavra à cidade de Jerusalém. Jerusalém, ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que o Deus eterno lhes envia. Muitas vezes eu tentei reunir os seus moradores para cuidar deles, mas eles o recusaram. Agora é tarde. A cidade será tomada pelos inimigos. Quanto a mim, vocês só me verão quando no julgamento final, quando vocês cantarem de novo o Salmo 118, 26, que diz: Bendito é o que vem em nome do Deus eterno. É isso aí, duras palavras de Jesus para os fariseus. Como eles eram cegos, não viam, não percebiam. Estavam preocupados demais ali, seguir com a lei rigorosamente, mas tudo que faziam era hipocrisia. E Jesus vem condenar: vocês são hipócritas. Vocês falam uma coisa e faz outra. Sabe, viu? No tempo de hoje, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é o que Jesus combatia. O evangelho, gente, é sinceridade, é verdade de coração. É cumprir, é justiça, é compaixão. Esse é o evangelho de Jesus. E amanhã seguiremos a nossa toada. Vamos para o dia 10, Mateus 24 e 25. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Tira um tempo para orar, pensar, refletir. Que Deus te abençoe. Vamos firmes. 40 dias, hein? Deus te abençoe. Até lá.